Paz e graça. Hoje, em nosso alimento diário, vamos falar um minuto com Deus? Antes, quero fazer uma pergunta bíblica para você. Já aproveite e se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sino e também comente. O seu comentário é muito importante. A pergunta é: como se chamava a mulher de Jó? Opção 1, Abigail. Opção 2, Damares. Opção 3, a Bíblia não diz. Quero ver se você sabe essa pergunta. No final dessa mensagem, vou colocar a resposta, ok? O título da mensagem de hoje é Obediência, e a mensagem principal encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, e diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Conta a história de um ancião, um mestre artesão que fazia brinquedos. Ele era muito sozinho e um dia resolveu fazer um boneco de madeira para não ficar tão só. E chamou-o de Pinóquio, seu filho. Esse boneco de madeira ganhou vida. Seu pai, o ancião, ensinou o caminho correto para que tudo fosse bem em sua vida. Além disso, mandou que um grilo falante lhe servisse de consciência para sempre fazer a coisa certa. Mas ele começou a se desviar, a desobedecer seu pai. O boneco de madeira, Pinóquio, começou a andar com pessoas de má índole e más companhias. Ele começou a se afastar do seu Criador, fazendo coisas que não o agradavam. Assim sendo, enganou e foi enganado, explorou e foi explorado, e oprimiu e foi oprimido, tanto que começou a mentir, e isso tornou-se uma parte do seu caráter. E também a mentira deformava o seu corpo, no caso, o seu nariz. Toda vez que mentia, o seu nariz crescia. Mas não só o nariz, a sua alma se deformou da que a priori seu pai havia criado. Assim, seus próprios amigos, cansados de sua companhia, que para eles ele era apenas um boneco de madeira, um objeto sem valor, eles jogaram no mar e uma baleia gigante o engoliu. Pela sua desobediência, ele ficou em trevas e parecia seu fim. Ele se arrependeu e chorou amargamente, e lembrou dos bons tempos com seu pai e de todos os seus ensinamentos, que se tivesse seguido aqueles ensinamentos, não estaria nessa situação de trevas e de morte. Lembrou que se desviou de todos, mas seu pai foi à sua procura e, sabendo que fora jogado no mar, pegou um barco e remou próximo do local, e por amor se lançou nas profundezas das trevas, na sombra da morte. E assim ele recuperou seu filho. E no final das contas, ele ainda presenteou seu filho com um corpo revestido de glória, um corpo realmente de filho, um menino de verdade. Essa é uma historinha de criança. No entanto, o contexto, o simples significado desta história com E, é a nossa própria história, a história com H, pois nascemos como filhos desobedientes. Quando alguém chama uma pessoa de Pinóquio, o que significa? Significa que ela tem uma deformação moral. Talvez não seja nem física. Assim como o personagem, ele é tido como um mentiroso. No entanto, Deus, Jesus, foi nos buscar no mais profundo abismo, na sombra da morte, para nos salvar, e nos concedeu a sua graça maravilhosa, e nos pede apenas a obediência, que nada mais é que a nossa fé, a confiança em suas promessas, fé que Ele vai nos livrar, fé que Ele vai nos curar, libertar e salvar a nossa casa, a nossa família, como promessa perpétua, dizendo: crê em mim, que será salvo você e a sua casa, pois Ele se doou. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha uma vida, e uma vida eterna junto a Ele. Muitas pessoas ainda se comportam como bonecos de madeira, como meninos, mas o tempo da meninice passou. Hoje você é chamado de filho, e o filho tem a herança do Pai, tem a promessa. Creia que Ele é aquele que cumpre as promessas. Todas as promessas de Deus se cumpriram em todas as épocas em que esse mundo existe.
e na sua vida não será diferente. Apenas obedeça. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Tu és fiel, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Perdoa a nossa desobediência do passado. Ó Senhor, que nós possamos não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim para o caminho reto, para o alvo que é Jesus. Pai, que a nossa obediência seja completa. Pai, nos ajuda a ser o filho obediente. Ó Senhor, Tu és fiel, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Agradecemos a Ti, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Jesus, por nos salvar. Amém. Quase esqueci. E sobre a resposta daquela nossa questão, não existe na Bíblia o nome da mulher de Jó. Terceira opção. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida.